Fala pessoal, bem-vindos a mais um Caetano Cast, o nosso podcast oficial. Hoje com uma mesa aqui repleta de convidados especiais. Mas antes de eu apresentar eles para vocês, eu queria agradecer a audiência de vocês, de estarem sempre aqui com a gente, né, assistindo os nossos conteúdos. O objetivo do nosso podcast é trazer aqui pessoas, profissionais, empresários, sempre pensando em gerar ideias, insights, para que vocês apliquem no dia a dia da vossa empresa, do vosso negócio. Então é muito importante que vocês participem. Deixa o comentário, né? Comenta aqui se está fazendo sentido o que a gente está colocando, se você tem dúvida, se você tem curiosidade, se você tem alguma pergunta para fazer, até para que a gente gere os próximos conteúdos baseado no interesse de vocês. E claro, né, não deixa de marcar, dar o like aqui, de se inscrever no canal, de compartilhar isso com mais pessoas. Mas vamos lá. Pessoal, muito especial para mim hoje dividir a mesa com vocês aqui. As quatro pessoas aqui hoje que compõem o quadro societário da Caetano, né? Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor vocês poderem compartilhar a história de vocês da Caetano. Então aqui hoje a minha esposa, né, parceira, sócia Edileia, o Rodrigo, o Ricardo, amigos, sócios. Hoje, só para vocês entenderem, nós somos em quatro na Caetano Contabilidade. Não preciso nem dizer para vocês que a casa é de vocês fica bem à vontade Vem aqui, cá. tá? Mas eu queria fazer uma breve apresentação deles, né, para que a gente possa dar sequência. O Rodrigo e a Edileia hoje são responsáveis pelo RH da Caetano, né, estão aí envolvidos em novos projetos, como a C3 Empreenda. O Rodrigo mais à frente, não que os demais sócios não estejam junto, mas muito mais o Rodrigo agora nesse start. A Edileia, além de apoiar o Rodrigo no RH, também me apoia hoje na parte estratégica, está vindo um pouquinho mais perto do Guto para apoiar na estratégia da empresa. E o Ricardo, que é o grande responsável pela operação toda da Caetano hoje, relacionamento com o cliente, né, Isso Ricardo? aí. Gestão da operação, gestão do time, Um pacote legislação, inteiro. tecnologia. E o Guto, né, que sou eu, que faço mais parte aí cuido mais da parte estratégica, né, pensando mais no crescimento, nas parcerias e novos negócios. Mas vamos lá, vamos entrevistar esse pessoal, vocês fazem a apresentação de vocês também, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês na Caetano. Vamos voltar ao filme lá atrás. Pode começar pelo Ricardo. Ricardo, conta um pouquinho como foi, né, teu contato com a Caetano, a tua história com a Caetano aí pro pessoal. E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá compartilhar nossas experiências da Caetano. Minha história com a Caetano, ela começa antes de estar da Caetano, né? Eu trabalhava num outro escritório, mas a gente já tinha um contato com a Caetano. Em um determinado momento, em 2009, fui convidado pelo Guto a fazer parte do Grupo Caetano como colaborador. E ali começa a minha história propriamente dentro da Caetano. Colaborador, fui convidado, aceitei, e aí a gente assumiu junto algumas responsabilidades e desafios. Para mim foi muito enriquecedor, porque eu vim para um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumado, né? Vim para assumir algumas responsabilidades que eu ainda não tinha experiência, mas foi muito enriquecedor, foi muito bacana. 2009 começou tudo. E aí, vamos contar um pouquinho, pessoal. Eu tava lembrando aqui agora, né, Ricardo? Tudo aconteceu, a gente fazia parte do clube de serviço. Exatamente. Nós E fazíamos parte do Rotary, prestando serviço para a comunidade num domingo, dia 10 de janeiro, se eu não me engano, trocando ideia lá, de repente surge, né? tinha tomado uma cerveja já. A gente estava trabalhando, na verdade, né? Prestando serviço e surgiu o assunto do que nós estávamos fazendo, foi linkado ali uma situação, né? E o Guto, do nada, falou: Cara, você atende bem ali, né? Você podia estar do lado de cá, Podia estar do lado, exatamente. Ricardo, só não cresce mais porque não tem pessoas igual a você. Eu falei, cara, você tem certeza disso, né? Eu falei, com certeza vou analisar com carinho. E foi ali que começou tudo. Uma brincadeira, né? Uma brincadeira, né? E a gente depois levou a sério, realmente, né? Depois até processar tudo, né? Chegar em casa, processar, foi. Depois a gente seguiu conversando, deu tudo certo, foi tudo, seguiu tudo muito tranquilo. Foi em casa. Fui da sua casa, né? Depois foi tudo muito tranquilo, depois de tudo muito decidido, os trâmites, né? O desligamento de onde eu estava, aconteceu tudo como tinha que acontecer. Mas essa história foi bacana, realmente, marcou. Legal. E você, Rodrigo? Conta um pouquinho também. A história do Rodrigo também é legal. Vamos lá, pessoal. Bom, eu entrei na Caetano. Antes de entrar na Caetano, eu já
ir até o escritório de contabilidade. Então, eu entregava jornal na cidade de Guaraçaí. E nessas idas a gente fazia os recibos de cobrança. Então, ia lá, tudo, ia receber, fazer a cobrança no escritório. O escritório assinava o nosso jornal. E aí, nesse meio tempo, houve uma necessidade do escritório precisando de um office boy. E aí eu estava ali no radar, o pessoal, né, cidade pequena, comentou, vai buscar tal. E aí, nessa oportunidade, eu fui até o escritório, me candidatei, fui lá. Naquela época, a gente fazia muito assim, cidade pequena, é muito isso, relacional, né? Saía, a Caetano, naquela época, nem chegou a anunciar a vaga, né? Já estava entre. Aí algumas pessoas foram procurar, eu fui procurar O também. funcionário indicava, né, quem trabalhava lá na Caetano, E né? isso vai ter referência, vai lá tal. O Rodrigo teve umas 4 indicações na época. Foi. Que bom, que bom, que Sim, bom. E lá no período de 2005, né, no começo do ano, isso em abril, por ali em 2005, a gente fez, eu fui, o Guto que cuidava dessa parte, fazia os trâmites fez a entrevista, bateu um papo, e aí falou que precisava, né, do externo, era meio período, se eu não me engano, na época, e aí deu certo, aí em abril, né, dia 20, véspera do feriado. Aí comecei a trabalhar com vocês lá e estamos até hoje aí. Bacana. Tudo Eu lembro do Rodrigo, o Ricardo. O Ricardo foi depois, né? Eu lembro do foi. Rodrigo com bonezinho. Que já estava lá também. sim, Ah, eu já vi essa foto, já. É, Já vi essa e foto. aí tem a foto, acho que se eu não me engano, em outubro, você entrou em abril de 2005. Em outubro de 2005 nós fizemos a primeira mudança mais radical, foi os móveis. Aí tem uma foto dele com o Né? bonezinho lá. isso, isso. Na época, eu lembro que, bom, primeiro a intenção, na verdade, eu vou linkar um sonho, né, de prosperar, de querer trabalhar no escritório, porque assim, era para cidade pequena, escritório, agências bancárias, continua sendo um bom lugar de trabalho e posso falar que sim, porque eu estou tantos anos com vocês, mas assim, aí eu falei, vou ter esse sonho. E aí foi lá dando certo, a gente fez o processo, começou, e aí na época você tinha assumido 100% integral a gestão, já estava à frente do Rede Leve, e aí a gente peguei começar com você o processo de mudança, que aí tem bastante história, e aí a gente veio do. Hoje a gente está um pouco mais, podemos dizer assim, mais tranquilo, numa pegada mais. Estamos numa pegada tecnológica, desde o uniforme até a postura, o método, e na época a gente usava social. Né? Você vai lembrar disso, né? É, Só o boy podia usar a camiseta da ó, Coca-Cola, era um privilegiado. e aí, social, e era comum, né, para o estilo da época, carregava uma tradição dos contadores, né, de usar, e hoje até usa, não tem nada contra, a gente não tem nada contra, depende da ocasião, tem que usar, né, mas aí a gente foi fazendo toda essa transição, e aí eu lembro do boné por isso, porque, pô, vou trabalhar de boné no escritório, e eu tinha um boné e algumas características mais formal, podemos dizer, na vestimenta, É, mas muito bacana. essa história do uniforme é legal, né? Porque eu já ouvi dos funcionários, né? Que eles falam assim, da transformação da Caetano, da transformação digital da Caetano, transformação De dos tudo. 50 anos, mas a digital que foi a mais drástica agora, o melhor que eles acham, num tom de brincadeira, mas faz sentido, É. é deixar de usar o uniforme social e passar a Social. camiseta, né? É, em casa agradece, né? Mas vem muito assim, né, Guto? Acho que quando você começou lá, quando eu entrei lá em 2005, vocês dois à frente, eu acho que acho não, né? Essa formalidade, primeiro, a responsabilidade, o compromisso sempre teve, né? Mas essa formalidade na vestimenta, ela foi perdendo força Isso. e não era um fator que impactava no resultado. Sim. Então eu falei, vamos mudar, a gente está alterando e aos poucos foi mudando e fazendo Mas sentido. fazia parte, os escritórios eram assim. Sim. Como se fosse coisa de época, né? Vem mudando. Na época era E é isso. legal que a Caetano puxou fila, pensando em esporte na Inovador, região, foi exatamente. inovador nesse ponto também, né? Legal. No uniforme também, na época, um pouco mais moderno, assim, social, mais moderno, Sim. e depois nessa transformação para o uniforme. Até o uniforme era mostrava seriedade, né? O Sim. Sim, pessoal procurava. é, se- demonstrava isso. E até se a pessoa chegasse lá, naquela época a gente estivesse de jeans e camiseta, né? Não era do escritor. Não. Mas hoje, com os resultados que a gente entrega, Ah, com o trabalho que a gente faz, e a oportunidade que a gente tem, A evolução não é um uniforme, né? Tem não é isso. Maravilha. E aí, Edilé, conta um pouquinho também da tua história, a Caetano, como que foi? a minha história na Caetano, assim, começou também antes de eu entrar na Caetano, né? Porque trabalhava no escritório de uma fazenda, né? E eu não tinha experiência, trabalhei em escritório de contabilidade de Sumaré, né, do meu tio. Eu trabalhava no departamento pessoal, mas nunca tinha mexido com parte rural. Aí eu já namorava o Guto, então eu pedia socorro pro escritório Caetano, Dá um suporte. né? Aí eu trabalhei nesse escritório, né, eram 4 fazendas,
né? Inclusive, agora é cliente nosso, né? Depois que eu saí de lá, veio para Caetano também como cliente. E aí, casei com o Guto, e aí comecei a trabalhar na Caetano. E na Caetano, acho que. Ah, não fui tapa-buraco, né? Mas, assim, onde precisava, eu tava. Entrei para trabalhar no Lucro Real, depois do Lucro Real fui pro financeiro, depois do financeiro eu fui para contabilidade, financeiro, depois vim pro RH, né? Mas assim, o legal é que fui passando. O único setor que eu nunca trabalhei foi o fiscal, né? E eu acho legal assim que hoje isso daí me ajuda muito, né? Ter passado por vários setores, né? Uma experiência bem bacana, né? E hoje no departamento do RH eu tô há uns, já faz 2 anos, né? Já, né? Acho que 2 anos. 2 anos, né? E é um setor que me identifico muito. Aí, há pouco tempo atrás, aí comecei a ajudar, o Guto começou a ter bastante demanda também, e comecei a ajudar ele nessa outra parte aí também. Aí eu tô apoiando os dois lados aqui, né? Bacana a história. Vamos aproveitar que vocês estão contando a história, vamos fazer uma linha do tempo aqui, né? O Ricardo falou aí que entrou em 2009, né? Como foi o começo? E depois, Ricardo, qual que foi a trajetória, a sequência, o que que você assumiu depois de responsabilidade até o Dois, momento atual? 2009 entrei a campo mesmo, né? Fui alocado ali principalmente no setor contábil. Para mim, uma novidade, porque o foco era. Aí na reunião você falou, Guto, Exato, eu não faço muito real. O responsabilidade. que que eu faço? Eu faço contabilidade, mas não. E olha lá, né? Então, eu fui inserido ali no setor contábil. A maioria das pessoas do setor está conosco hoje. Isso é até bacana de se falar, porque eu aprendi muito com essas pessoas. O Lucro Real foi apresentado pela Caetano, né, pelo Guto, e também por essas pessoas que estão lá até hoje. E foi um desafio. E aí foi passando, aos poucos fui me identificando com o Lucro Real, que aí eu passei a conhecer o Lucro Real, né, realmente. É, foi inserido cada vez mais ali naquele operacional. Aos poucos a gente já estava tratando de fiscal, ajudando, dando palpite no DP, enfim. Eu estava muito acostumado com esse universo, né? Porque era tudo junto, passava tudo pela gente. Antigamente era muito isso, né? Acho que a Caetano deve ter tido esse momento. Fazer de tudo, né? Isso, hoje tem o trabalhador polivalente ali, a gente era também mais ou menos isso aí. E aí aos poucos a gente foi se consolidando, foi se identificando, acho que foi fazendo sentido, não só para mim, mas muito mais para Caetano também. E a gente foi nessa toada. Depois de uns 3, 4 anos, a gente começou a já assumir algumas coisas. Depois eu tive o privilégio de me tornar gerente, né? Legal. Não só do contábil, mas que foi para mim é muito bacana, porque aí daquela pessoa que entrou ali desconhecendo o lucro real, de repente já estava como gerente de um todo. Então dava um suporte já para todos os setores. Você lembra o ano, Ricardo? Cara, Por isso volta. aconteceu em 2011, 2012, se eu Tá, não me por aí. engano, Guto. Eu não sou muito bom Perto, de memória. perto da abertura em Mirandópolis, Exatamente. foi assim de Essa referência agora provavelmente foi em 2010, que foi em 2011 a questão de Mirandópolis, né? 2012. Eu cheguei lá E, daqui para 12. isso, provavelmente 2010. E isso para mim foi muito enriquecedor, porque era um turbilhão de coisas, né? Além da operação que eu já era acostumado, por muito tempo eu fiquei como gerente e como operação também. Isso me movia muito, era muito gostoso. E veio nessa toada, a gente gerenciando tudo ali, montando equipe. A Caetano foi passando por algumas transformações, aos poucos a gente começou a ter setores, né? E foi agregando tudo ali. Depois veio a inovação do RH, veio a parte tecnológica, que acrescentou muito, que para mim era uma novidade. E aí, de repente, o tempo foi passando e em 2020 a gente passa para ser sócio. Então, assim, muito enriquecedor. Foi o convite para ser sócio espiral. Foi, né? Tratando-se da Caetano, a gente sempre foi muito preparado, porque a Caetano sempre almejou, né? Principalmente o sempre deixava muito claro. E esse convite poderia acontecer, a gente teria uma noção, mas não naquele momento. Sou sincero em dizer que não naquele momento. Mas na vida a gente nunca está preparado para nada, né? A gente está pronto para fazer. Foi? Então, em 2000, nós conversamos, 2019 veio o convite, 2020 consolidou, desafio enorme, né? Para mim, particularmente, a gente já conversou muito sobre isso,
mas foi enriquecedor também. Que é a toada que a gente está até hoje. E olhando para trás assim, Ricardo, esperava tudo isso, chegar onde chegou, ele passando filme. Não, até voltando lá naquele dia, não, no dia 10 de janeiro, acho que eu falei muito isso para você. Guto, não sonhe em ser dono do escritório, não sei se você vai lembrar isso. Não é o meu desejo, né? De repente é uma possibilidade que se abre para mim para ter crescimento profissional. Eu dizia muito isso, né? Quero aprender, e foi isso que eu disse na época, né? Para mim, eu vejo uma porta que se abre com uma oportunidade para crescimento profissional, mas jamais a minha troca foi para ser hoje sócio da Caetano, né? Bacana. E o Rodrigo? Rodrigo, conta um pouquinho também. Você falou aí que você entrou como office boy. Eu Conta 2000, a timeline do Rodrigo. Qual É, foi a trajetória? eu lembro que a Adileia trouxe, trazendo a questão do. Tá, o buraco, mas eu não vejo assim, eu vejo de tarefa. isso. Porque a ideia de crescer já foi. É os coringas, né? Esse é o termo mais legal. Polivalente. Então eu entro como office boy em 2005, né? E faço serviço externo que antigamente a gente tinha como tradição levar os recibos para o cliente, fazer toda essa cobrança, tinha acesso com dinheiro, então naquela época não se usava tanto, né, da forma digital que Tanto que na integração, uma das falas principais, ó, cuidado com o dinheiro, né? dinheiro. E um dos valores nossos sempre era isso, a questão do sigilo, né? Porque a É, gente tinha acesso a gente cuidava de vários mercados. Então, fazia um recebimento no mercado, tinha um honorário X, pelo serviço X que saindo dali já é pro outro. o outro. Então, lembro muito isso da questão dos valores, sigilo e tudo A mais. LGPD já existia. Já. Nossa. Tudo já estava formalizado. Verbalmente já valia de forma jurídica. E aí, em 2005, eu fico alguns meses ali e um pouco ambicioso de querer aprender as coisas. E aí eu lembrando aqui, a gente vai trazendo, eu lembro quando, na parte que você estava contabilidade, quando você precisou se ausentar ou mudar, você passou para mim algumas coisas. Principalmente na época a gente fazia o marca-texto, a marcação dos extratos, seleção débito, crédito, as saídas, os lançamentos. Organizava o Organizar procedimento. em paralelo a isso, na época também, né? Ainda bem que não faz isso, porque hoje a gente evoluiu muito. Mas a gente chegava a separar a tributação no marca-texto, tinha o CST, tinha os encargos que vinham o ICMS nas notas. Marcava nas Tinha um notas. responsável, aí como office boy fazia o serviço de rua, e claro, ficar dentro do escritório é melhor ficar na rua, né? E aí a gente já ajudava nesse ponto. Então a gente fazia esse trabalho de multitarefa, lembrando aqui. Então tinha umas pessoas que já se aposentou, que saiu, que passou pra gente. Lembro da Edileia passando também isso. A calculadora, acho que o pessoal que está ouvindo mais antigo, era general, tinha todo esse processo. Eu A tive calculadora foi um parto para muitos, para abrir mão dela quando começou a transformação digital. foi. E a máquina de escrever também, né? Tem experiência, Rodrigo, com a máquina? Tive contato, eu tive a oportunidade na gráfica, no primeiro emprego que eu tive, o oficial, podemos dizer assim, de ter essa oportunidade de fazer a máquina de escrever. E aí, nesses primeiros meses da Caetano, foi isso, um pouco do externo. Na verdade, a gente usa isso muito hoje, né? Você está contratado hoje para isso aqui, mas se você tiver tempo, você pode estar ajudando, porque acaba aprendendo. Né, a gente usa o termo, na necessidade, na oportunidade, a gente acaba mudando. E eu acho que foi muito nisso. Eu acho que na necessidade da Caetano crescendo, aí o Guto viu muito isso, as pessoas que eu acabei ajudando ali no setor falando, ó, vamos segurar o Rodrigo mais dentro? E aí aí teve uma oportunidade, lembrando aqui da memória, mas algo assim do tipo. Então eu vim para a escrita fiscal, na época, ajudar nessa questão ali dos impostos, dos lançamentos, dos faturamentos e tudo mais. Depois, numa linha bem rápida, assim, vamos falar, eu lembro da parte do financeiro e do sistema estão relacionados, porque aí a Caetano, para agregar valor com o cliente, a gente faz parceria com software, é isso, né? Já tinha, que a gente usava, mas não vamos trazer para os nossos clientes, e na criação de uma nova empresa junto, né? Fazer parte da sistema. E aí a gente amadureceu a ideia ali e tal dos sistemas, foi isso mesmo. Aí a gente começou a ofertar sistemas, a gente, ó, tem aqui, nosso cliente estava passando por transformação, era na época, o cupom fiscal, ECF. O sistema a gente viu a oportunidade, mas muito mais a necessidade. Porque não sei se vocês lembram, a empresa fornecedora era muito boa na tecnologia, só que Sim, no atendimento ela deixava muito a desejar. Nosso cliente reclamava muito, sim, que a gente indicava eles, né? sim. Aí foi onde surgiu a ideia, vamos trazer isso para Caetano, Vamos vamos tomar criar, no suporte. Aí falamos para eles, ó, deixa a gente representar aqui, deixa a gente exato. fazer ali de frente com o cliente para vocês terem qualidade, continuar desenvolvendo lá, Interessante isso aí, porque oportunidade para Caetano, mas a necessidade do nosso de cliente, nosso né? cliente, é o Esse fluxo que é do bem cliente, bacana. né?
sim. E aí nesse movimento todo deu certo, né? A gente até tem ainda o setor que veio depois, foi integrado e tudo mais. E aí, com esse conhecimento do sistema, eu lembro também que a Edleia, né, na transição nossa, acho que ele falou do financeiro, faltou uma pessoa. Aí falou assim: vamos, Rodrigo, a gente precisa de alguém para o financeiro para ajudar. Enquanto o Ricardo já estava com a gente já nesse período, porque ele já fazia operação, você já estava à frente de expandir mais, né? Hoje a gente cresceu, agora nós estamos expandindo mais. E aí a gente desce para o financeiro para ajudar, né, na questão do controle e cobrança. Aí com a noção das parcerias, das comissão, tudo aquilo a gente já começou a agregar, já tinha uma noção das cobranças que a gente fazia externo e internamente, e foi acontecendo. E aí, na época, despertou interesse em fazer desenvolvimento de sistema, não colou, até depois Isso é mudamos. verdade, você chegou a fazer um quarto até. É, despertou interesse, Ainda bem que mudou. mudou, porque E era do lado agregou até um certo momento, mas depois falou, não, vamos conectar com algo que o Rodrigo realmente se identifica, que é pessoas, né? E também lá na frente a gente vai falar da necessidade. E aí foi vindo o financeiro, depois chegou um ponto, acho que internamente a gente já começou a falar, o Guto falava, Rodrigo, claro, né, Rodrigo de Léo e Ricardo, nas posições que a gente estava, com as tarefas que a gente fazia, por estar mais próximo de você ali, você falava, olha, a gente vai começar a setorizar mais. E eu lembro que lá para 2014 faz um grande investimento, e aí não só física, mas estrutural, de cultura. Aí começa, ó, cada um já vai começar a cuidar dos seus quadrados aqui, das suas tarefas. O Guto tem que ficar à frente, vocês vão me reportando, alguma coisa assim, onde que entra a Foi. demanda maior. Exatamente. E aí, Em né? 2012, 2013, gerência, começou essa transformação ali, né? Forte. Expansão, né? Preparo para vir para Necessidade Andradina. Ali já consolidada, existia a necessidade de vir para Andradina, preparando para isso, né? Ou seja, acelerar, né? É. Eu lembro que eu usava muito essa palavra. E aí foi nesse período que você começou a caminhar para o RH. Isso, aí foi Conta. quando trouxe uma necessidade, né? A gente lembra na época que a gente teve na verdade, a gente pagou para outra pessoa falar Sim, isso, sim, né? né? Aí o Guto teve uma troca com outro profissional, que na época era uma psicóloga, e o Guto, acho que entre vocês, né, chegaram com isso, você veio compartilhando os bastidores, ó, a psicóloga gostou, faz sentido, nós estamos no caminho certo, mas tudo indica que nós precisamos caminhar com nossas próprias pernas, ter alguém aqui na época. Sim. E aí, numa necessidade nossa de crescer, de expansão, falar, vamos setorizar, ter um setor. E é onde a gente consegue fazer um setor, sai do setor trabalhista, que hoje a gente tem muito forte, tem que atende nossos clientes, um viés até de consultoria mesmo, e a gente vem encaminhar para a de RH gerencial. Aí é onde tudo transforma, e a gente começa os conflitos, os desafios, as barreiras, os obstáculos que ele lida. Aprender O Rodrigo junto. aprendendo ali, o Guto vindo com a demanda da macro da empresa. Diretamente ele já participava também, que eu lembro que já ajudava nesse sentido, nesse ponto. Tinha o desafio da operação, né? Então aí a gente conseguiu, eu fui buscar a capacitação, né? Também a gente não poderia ficar parado. Acho que nós quatro acho que se movimentou muito para Sim. isso, né? Daí o Ricardo saiu de uma linha, foi aprender no Totalmente. real. Eu vim de uma linha, nós vamos ter que se especializar e a gente foi buscando. Até hoje a gente já tem esse capricho de buscar, que eu acho um aprendizado contínuo. Depois, com essa transição, com esse movimento, aí acho que em 2000, vamos falar em 2017, 2018, 2019 começa a aquecer. E diferente do Ricardo, que não é que ele não queria, não desejava, mas, né, Só distância eu não queria, né? Não, você tinha esperava, responsabilidade. esperava o convite, esperava. Eu vim numa linha assim, de Guto, eu tô, bom, na época, né, e assim, Guto, eu tô buscando conhecimento, eu tô querendo crescer, eu vejo que eu tenho condição de somar mais, nesse sentido, e o Guto falou assim, eu também vejo, mas por um momento, né, vamos falar, alguns anos atrás, mas eu preciso desenhar melhor, porque eu quero fazer algo que fique, tá durando, né, espero que Sim. dure muito, já, você tem esse cuidado, né, de realmente fazer algo, não fazer no susto, né, isso é muito legal, porque a gente tentar fazer. Não fazer por fazer, né? Exato, acho que a palavra encaixa bem. E aí você vem e fala assim, Rodrigo, olha, vai aparecer a oportunidade, provavelmente sociedade, eu vou ver como nós vamos seguir com isso, né? Tudo novo para mim, principalmente de algo que eu tô há muitos anos na casa, eu tô cuidando, enfim. E, enfim, aí deu certo. A gente teve ali em 2019 essa troca, essa reunião de alinhamento. É, esperar no sentido de almejar crescer, né? Então você pega uma história de um office boy, né? E hoje está numa cadeira de sociedade, então em resumo, muda muita coisa, né? Mas eu acho que a questão
principal que eu aprendi muito com vocês, independente da posição que nós estávamos, eu acho muito partir do exemplo, que eu acho que isso vai muito, reflete muito, não adianta você ser um sócio e, enfim, fazer tudo contra uma política da empresa, ou até contra o seu sócio, podemos dizer dessa forma. Então, acho que o exemplo fica muito, então, eu me cobrava muito com isso, né, de doer, de incomodar, se eu tivesse fingindo alguma coisa nesse sentido. E a outra questão é assim, bom, agora eu faço parte da locomotiva principal, então eu não quero Passei pro outro lado da mesa. vai usar mesmo. Então, nem que se for para ajudar a colocar mais carvão para acelerar o negócio, porque assim, talvez, não sei se o Ricardo, dessa mesma forma das palavras, né? Mas minha preocupação era assim, deixar a desejar como sócio. Acho que em resumo seria isso. Então a ideia foi nossa, foi isso, continuar contribuindo e fazer o Não possível, atender a expectativa, ter não minha atender o expectativa. resultado. Porque assim, é uma história que vinha de anos, tem uma certa responsabilidade. Eu sei o quanto isso é importante para você e para a Edleia, né? E não vai ser eu, não é, né? Não fui. E a minha preocupação era ser uma pessoa de entrave, né? Então, assim, com essa intenção. Então, isso me ajudou muito a aceitar, né? Principalmente os seus pontos de vista, seu posicionamento como responsável geral. Então, eu acho que é muito bacana. Então, eu acho que isso foi é uma mudança, sim. Falar que não é, falar que, tipo assim, não foi. É sim, mas eu acho que a gente tá aí pra. Quando a gente foi sincero de falar e colocar os pontos na mesa, as cartas na mesa, eu acho que ajudou muito a Bacana. gente a seguir. Até porque enquanto estávamos do outro lado, no início, aparentemente estava tudo bem, né? Sim. Então, o grande receio era esse também, É, no meu caso, Ou né? tá dando certo. Exatamente, tá dando, né? Então, tinha um pouco dessa insegurança. Isso é um pouco de cada um mesmo, sim, mas também passou pela minha cabeça isso. Como vai ser, né? sim, Será que vai ter o mesmo resultado que está dando agora? Tá tão bom assim, vamos manter assim. sim, Mas faz parte, e esses são os desafios que a gente precisa desmistificar e encarar realmente. Sair sempre da zona de conforto, a gente sempre fala isso, né? Não sim, aceitar o momento atual como Sim, é isso e pronto, e não vou fazer nada para mudar ou para melhorar, né? sempre pode mais, né? Eu acho que essa é bacana. Mas assim, legal a história de vocês, né? Vocês poderem compartilhar com o pessoal. Acho que a Edilé, a gente já gravou um podcast aí, essa parte da história da Edilé, um pouco mais até no nosso podcast, a gente falou muito assim dos desafios de casal sim. na contabilidade e na operação. Então ela compartilhou muito disso daí, né? Mas eu queria assim que vocês também falassem um pouquinho hoje, agora já como sócio, né? Já estamos aqui na linha do tempo, já 2020. Como que é a rotina de vocês hoje, o dia a dia de vocês, né? Pode começar pelo Rodrigo. Reunião, atendimento, papel hoje dentro da Caetano mesmo, Rodrigo Edilé, pode compartilhar, depois o Ricardo. Ó, vamos falar, a gente usa, né, a palavra conexão. Então, eu entendo hoje que está à frente como sócio e está aí à disposição para a estrutura da empresa, mas como RH específico, a gente usa muito o termo portas abertas, né? Claro que hoje a gente tem pessoas digitalmente, né? Não estão do nosso lado, não tem a porta para a pessoa vir. Então, assim, como rotina, eu tenho que prezar muito isso, porque eu lembro de você falando isso no sentido assim, não deixar de ouvir eles, né? Que eles, nosso time, desde o estagiário que começou ontem, até uma pessoa que está com a Todo, cara, todo mundo é todo importante, mundo né? é importante. É uma engrenagem, a gente sempre Uma usou isso. engrenagem. Então, a rotina eu entendo hoje, que não que eu, né, vou estar disponível o tempo todo, não é dessa forma, mas eu Deixa eu tento, só, a gente usa muito isso daí, não só para o time interno, né, o cliente interno, que a gente fala assim, como cliente externo, né? sim, Ninguém é diferente, independente do tamanho do cliente ou da função do tentar colaborador, todo mundo tem ouvir, que estar tentar atender. o mesmo padrão. É porque é um diferencial nosso, eu vejo muito isso em todos os processos, é o feedback que a gente recebe hoje do pessoal, né? É claro, cada contexto, cada assunto vai se encaixar. Então, pensando em rotina. Bom, o Rodrigo hoje tem que estar disponível para o time, né? Vamos dizer dessa forma, e disponível para os outros sócios também, porque a gente tem que fazer toda essa conexão acontecer, e fora isso, o cliente, porque também a gente tem essa demanda RH junto com o cliente, desde o recrutamento e seleção, não sei se a gente vai aprofundar depois, mas até outros pontos que a gente possa estar ajudando, agregando valor com eles, essa troca com o cliente. Então, de forma bem objetiva, então a gente fica à disposição. Então, tanto conexão, às vezes uma reunião marcada no Google, às vezes no Skype, ou no final do dia um ocorrido que aconteceu, que você soube, você faz esse contato, então é nesse ponto. A gente não deixa e não está deixando de fazer, e que é uma obrigação tanto legal, que é a parte burocrática trabalhista. Então, a gente tem que estar à disposição. As buchas do dia a Então, dia. desde do colaborador que esqueceu de bater o ponto, que você vai dar um arroba nele e falar, ó, sua obrigação está deixando de fazer,
né? E até a interação quando a gente Que vai faltou, esqueceu de avisar, fazer. avisar o time, avisar. Aí a gente fica à disposição também nessa questão de trabalhista, às vezes tem uma dificuldade de entender, por exemplo, assim, Rodrigo, é, teve esse desconto, teve outro, então a gente continua ali, e é o nosso papel fazer isso mesmo, né? Deixar bem transparente o que está acontecendo na parte dele, né? Que é a troca, nesse sentido. Reuniões. Então, a gente tem as pautas e as demandas. Então, desde entre interno e de alinhamento, desde uma necessidade que pode surgir do operacional, e desde uma demanda que pode surgir do estratégico, né, da direção que vem o Guto junto na frente. Então, a gente tenta linkar e encaixar tudo isso. Eu acho que é legal vocês do RH pontuar hoje também que vocês atuam muito forte a rotina de treinamento, né? Sim. Com o próprio time, que é uma pegada muito forte da Caetano. Quer puxar, Adler? Puxa o treinamento. O Rodrigo, que nem ele falou, ele está o dia inteiro à disposição, né, dos colaboradores, né? Eu já não tenho tanto contato com os colaboradores que nem o Rodrigo tem. Eu sempre, a rotina é mais ou menos assim, a gente faz reunião de alinhamento, Sim. aí às vezes tem alguns gráficos para montar, algumas coisas, ideias para fazer, eu vou colaborando aqui, e ao mesmo tempo ele vai me passando umas incumbências também de reuniões, assim, então eu tenho uma rotina não definida, né? A minha às vezes é de manhã, às vezes é tarde, às vezes à noite, né? Às vezes final de semana. Continua sendo buringa, pagando em cima. Eu acho legal, Guto, a gente trazer hoje, né, fazendo assim, eu acho que até para quem está nos ouvindo e para a gente entender melhor. Primeiro, assim, o RH da Caetano, ele tem, eu faço analogia muito do povo por si só, né? Sim. São vários braços. Então, literalmente, o RH da Caetano, ele é um generalista. Então, ele tem tanto a parte trabalhista, tanto a parte de treinamento, tanto na parte de segurança do trabalho, tanto outras frentes que a gente possa vir, de orientação, integração, cuidado, acompanhamento de performance, pesquisas de clima, entre outros. Esses são alguns braços nossos do RH. Isso. Dependendo do período, a gente tem Tem. já essas bens As demandas dependem a do demanda momento. maior. Hoje, dependendo também chamado ou a questão estrategicamente falando, a gente dá um foco maior, né? Então, se a gente pegar as últimas semanas, a gente trabalhou muito com pesquisa, a gente trabalhando feedback com os colaboradores no sentido deles terem, dos líderes, que eles possam ter realmente isso Essa controlado, rotina, né? isso bacana, e também junto, somando aí na questão de gerar consciência da importância de acompanhar resultado, de ter metrificação e tudo mais, já casando, por isso que fala, né, linkando já com questão estratégica da empresa. É o que o Rodrigo falou, que nem às vezes assim, a gente dispara uma pesquisa. Não, não é só a pesquisa. Depois tem o tráfego dos dados da pesquisa, né? O treinamento, a gente monta todo o Tem a necessidade. necessidade. Então, nisso assim que a gente trabalha mais juntos, né? Bacana. E o Ricardo? Ricardo, conta um pouquinho da tua rotina pro pessoal. A rotina do operacional é uma coisa que veio transformando também, né, com a medida ao passar do tempo. Hoje, semelhante ao que acontece com o RH, hoje eu fico à disposição, praticamente à disposição do time, muito mais voltado aos líderes, né? Acho que uma estrutura muito bacana que a gente conseguiu criar é essa estrutura tanto de setorização quanto dessa cascata que a gente tem, né? Por um tempo atrás, a gente de repente teria que passar uma informação para todo o time. Então, a gente viu a necessidade lá atrás de estruturar isso. A informação, ela chegar ao treinamento, a orientação, chegar de repente para os líderes e os líderes ramificar isso de acordo com a necessidade de cada setor. Isso foi uma estrutura bem bacana que está dando muito certo. E a rotina hoje é praticamente essa. À disposição dos líderes, então, reuniões praticamente todos os dias, né? Não só com os líderes, acontece às vezes com líderes e time, assim também como acontece entre nós, né? E também tem os clientes. Alguns casos acaba chegando para a gente acompanhar junto com o time, com o líder, mas é uma rotina basicamente disso. Cuida-se da operação, cuida-se ali do andamento dos processos. A gente é muito focado nisso, né? Praticamente a Caetano só houve processos, padrão, Contabilidade sem processo não tem. não existe obrigações, o acompanhamento. Legislação, né, Ricardo? Hoje também Exato, não é a tua responsabilidade, mas acaba acompanhando, né? Isso. E hoje a gente consegue muito isso com todas as ferramentas que a gente tem em mãos, né? Então, usando a tecnologia a nosso favor,
trazendo tudo isso para o nosso universo, a gente consegue, nesse emaranhado todo, tentar organizar um dia a dia bem saudável, bem tranquilo, que é o saudável tranquilo para a gente, né, que está acostumado com a contabilidade aí. Mas para Equipe, né? muito, muito, sim, muito. Sem eles, hoje a gente não conseguiria ter a estrutura que nós temos hoje, né? Então, apesar de ter a estrutura de gerência, de líder, de liderados, mas é um conjunto, é um todo que faz muita diferença, né? E só compartilhando também, ouvindo vocês falarem do RH, é um ponto muito importante que veio para a operação. Porque quando a gente às vezes fala em RH, a gente não está falando só de disciplina, a gente não está falando só de questão de postura, a gente está falando também de operação, de aprendizado, né? Eu vejo muito isso. O DNH do RH da Caetano traz muito isso. A necessidade de desenvolvimento, a necessidade de aprendizado, a necessidade de fazer o que tem que fazer, postura, então é muito bacana também. Ele tem ajudado muito nisso. Eu e o Rodrigo, quando eu comecei a trabalhar junto com ele, o que eu achei mais bacana, até sendo RH, é que a gente aprende muito um com o outro, né, Rodrigo? Porque às vezes tem posições diferentes, mas chega num consenso. Às vezes ele fala alguma coisa que eu estava pensando totalmente diferente, e fala, puxa, é verdade, né? Acho que assim tá certo. E vice-versa, né? E isso é muito bacana, né? A gente aprende. Essa troca, né? É, eu, E a gente percebe que quando se estende para todo o grupo, o resultado é muito melhor, né? a gente aprende muito, né? Até aproveitando o que vocês estão dizendo, né, até pro pessoal que nos assiste, os empresários, empreendedores, né, a gente falou muito aí da importância dessa estrutura, dessa organização, desse time, né, time top que a gente tem, né, acho que tem muito a ver também com que a gente criou, até no sentido assim, que no começo até eu lembro que a gente debatia muito o RH, né, a gente teve muita dúvida de fazer isso, mas era focar muito mais na contratação comportamental do que técnica, né? Sim. Acho que esse foi um grande divisor, assim, da gente falar, não, vamos arriscar, vamos tentar. Não que a gente não exige a competência técnica hoje, para nós ela é fundamental porque é necessária, né, Ricardo? Operação, mas a gente sabe que isso é mais fácil de adquirir. Então, quando a gente começou a olhar com carinho para o lado comportamental, de desenvolver isso também, ajudar o time a desenvolver a postura, eu acho que trouxe esse ganho, né, de produtividade, de engajamento de time, que hoje eu acho que é o pilar aí da Caetano, né, que faz uma grande diferença. Nos permite pensar maior, né, de pensar diferente. E a gente tem peças assim que faz a diferença justamente por conta disso. Técnico, não que não seja importante na linha que o Guto está dizendo, mas é uma coisa que pode ser conquistada e às vezes é até mais fácil, né? De se E é bom a gente falar isso porque eu vejo o empresário muito preso a isso. a isso, Eu né? preciso de alguém que Como sabe é que esse dele. fala, Na verdade, não, melhor você contratar alguém que tenha atitude para fazer o queira aprender a fazer e esteja ligado ao que a empresa sua espera, a tua cultura, o teu comportamento, do que necessariamente quem está pronto para fazer, né? o resultado é bem melhor, com certeza. porque o conhecimento técnico hoje está muito fácil. Você clica no Google ali, né? Você está aprendendo, né? Consegue se capacitar. Quem está nos ouvindo e assistindo vai falar reunião, passa os 4 fazendo reunião o dia inteiro. Quando a gente fala de reunião, né, reuniões e tudo mais, é que a gente, como eu disse, está à disposição para o suporte que está acontecendo, desde o cliente até o nosso estagiário que possa ter uma demanda. Mas essas reuniões são o quê? Tomadas de decisões, opções, levantamentos de ideias, insight. Não que é uma reunião, melhoria. nós, por exemplo, lá não, ou vai lá para ouvir o Rodrigo para dar direção, não. Então, quando a gente traz uma Na reunião, verdade, o termo não é nem reunião hoje, né? É virar a cadeira, a gente usa muito isso, virar a cadeira e resolver o problema. sim, Então, essa demanda ali, como que eu vou responder para o cliente? Então, às vezes, essa resposta, muitas vezes sai do próprio colaborador, mas às vezes precisa do respaldo, do Ricardo, ou do líder, ou do próprio Guto. Aí é onde aciona a gente sempre está à Acho que não disposição. só muito termo reunião, mas realmente faz sentido. e para quem está nos ouvindo, porque quem escuta a reunião acha que fica aquela, nossa, que é coisa tensa. Não, então hoje a gente consegue fazer, claro, o modelo de reunião é reunir, né? Estamos aqui reunidos, são uma reunião de 4 pessoas. Mas o contexto de si só não é só uma pessoa fala, né? Não é monotonia. Então a gente realmente traz a participação desde o estagiário, por exemplo, o office boy. Ele ainda, nós temos numa cidade específica, né, na unidade de Guaraçaí, que ainda precisa ir de um office boy até o cliente, porque é cultural da cidade. Mas hoje o office boy traz para a gente uma demanda, ó, dá para diminuir para só meio período. Então ele vem e traz uma demanda operacionalmente para o Ricardo, ou, né, financeiro que seja. Aí a gente acaba no modelo reunião, bater um papo e buscando melhorias. Então a gente tem que pensar mais agora, né? Sim. Eu, vocês, Léo, nós temos que pensar mais É que hoje em dia nem precisa levantar da cadeira, né? para É muito rápido.
jogo rápido mesmo. E essa Legal. pauta reunião, se vocês lembrarem muito bem, talvez acho que na última reunião nossa de sócios, ou na penúltima, ou nos bate-papo de alinhamento do dia a dia, a gente pontuou justamente disso, né? Que é um desafio nosso de cada vez mais diminuir isso daí, de melhorar essa forma, o formato nosso hoje. Claro que ele sempre vai existir, porque é o dia a dia, a necessidade, mas uma preocupação nossa já hoje Sim. também, né? Do tempo gasto, mesmo com esse tipo de alinhamento, de E a bate-papo. necessidade, realmente. Buscando melhorias, né? Melhorias e atingir Mas eu acho que mas eu acho que foi legal que vocês falaram assim, que, né, que eu gostaria até de deixar como recado para o empresário, né? Nós que estamos na cabeça, a gente sempre tem que estar disponível, tem que estar disponível para o cliente, tem que estar disponível para o nosso time, né? Se algum momento isso faltar dentro da empresa, é sinal que as coisas não estão levando, né? Não que a gente vai ter que decidir, não deve ser assim, né? Não que a gente que precisa da Não. gente para a coisa caminhar, mas essa disposição ela é fundamental, né? Ela faz toda a diferença, né? E é bacana isso aí, Guto, porque acho que essa grande transformação de sair de reunião para vir para alinhamento trouxe muito isso. As épocas de reuniões vinha muito sentar, conversar, igual o Rodrigo está dizendo, né? Aquela coisa maçante. Ou esperar também, Ou esperar esperar. se o problema, né? Vamos marcar uma reunião para daqui uma semana para tratar da troca de 4, 5 coisas. assuntos, né? Hoje não, ó, gente, vira cadeira, alinhamento, tá? Qual que é o alinhamento hoje? A maioria dos alinhamentos, principalmente no operacional, são alinhamentos, às vezes, que ou é uma validação, ou é apenas ver se o caminho é esse ou não, porque, na verdade, o time já está preparado Sim. para vir com essa solução, para vir com essa decisão. Então, realmente, o alinhamento aí cai muito melhor por conta disso. Não se perde tempo também. Envolve só quem tem que envolver e, a partir dali, sai seguindo o caminho que tem que Mas se precisar num dia operacional, a gente lança também. ser. Se precisar fazer declaração, faz, se precisar fazer. Mas igual o Guto falou, quem tá à frente, vocês que estão nos ouvindo, tá crescendo, tá vendo isso, tem que abrir mão, né, Guto? Acho que abrir mão não, assim, tem que pensar de uma forma de distribuir essas tarefas, ou subtarefas, de responsabilidade, para que o crescimento, né, Sim. venha e venha, né, O empresário, ele geralmente ele tem esse receio, né? Eu vou delegar, eu vou trazer pessoas, eu vou perder o controle, né? Na verdade, não deve ser assim, Sim. pelo contrário, né? Quanto mais você potencializar isso, a chance de você ter resultado, de você crescer, ela aumenta Sim. consideravelmente, né? Mas voltando um pouquinho do nosso bate-papo de sócio, deve compartilhar com o pessoal, né? Foi bacana que a gente já deu uma viajada legal. Para vocês, assim, qual que é a principal... Eu, por exemplo, eu entrei na Caetano, né, como filho do dono, do Alceu, né? Então, vamos dizer assim, eu tive um privilégio de ali já traçar uma carreira possível de sucessão, também não imaginava que fosse acontecer da maneira que aconteceu, mas diferente de vocês três, vocês tiveram a experiência CLT e depois a experiência de sócio, né? O que muda mais nisso, né? O que para vocês foi o maior impacto, assim, de sair de CLT e vir para o lado de sócio? Né? Vocês falaram um pouquinho já, né, do desafio, do receio, né? Então compartilhe um pouquinho. Fica à vontade, quem quiser começar, não briga não. Não, vamos lá. Eu acho que o principal, a gente já falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, mas assim, não só a questão da mudança, né? CLT, sócio, mas o que vem junto com isso. É lógico que tem o lado, depois do convite, da análise, de todos os detalhes, eu acho que vem o principal, que é a grande mudança que é para mim, por exemplo. Questão de responsabilidade, a gente sempre teve, o compromisso sempre teve, muda. O que sempre teve, você continua tendo, mas agora é uma Talvez diferente, né? Exatamente. E além disso, é você também ter o desafio, principalmente o operacional, porque você continua vivendo aquele mesmo ambiente, né? Você tem que viver, aliás, porque senão não dá certo, mas a gente tem que achar uma forma de conseguir viver esses dois mundos. Eu sempre falo isso, né? Trazer essa questão de operacional enquanto executor, que a gente sabe que a operação existe, os executores, e depois esse mundo operacional enquanto gestor, enquanto ser responsável, ser âncora para direcionar isso e contribuir com a empresa. Então, traz um grande peso, sim, mas é um peso que faz parte e é satisfatório. E a ideia é sempre contribuir para que isso seja melhorado. Legal. Desafio. Então, eu acho que nem o Ricardo falou, a gente sempre teve a responsabilidade, né, de trabalhar, mas eu acho que quando veio pro lado de cá, além da responsabilidade com o trabalho, né, que a gente sempre teve, aumenta um pouco, né, e a gente também começa a ter responsabilidade com pessoas, né,
que, tipo assim, antes eu trabalhava, eu tinha responsabilidade com o meu trabalho, com o que eu fazia ali, de fazer correto, entrega correta, mas agora, além de tudo, a gente é responsável pela entrega de todos e ainda é responsável pelas pessoas que estão dentro da empresa, né? A empresa, ela tem que ter, por exemplo, conseguir pagar o salário, né? Porque antes a gente não pensa, eu, né, na época que eu estava ali no meu trabalho, eu só pensava em receber o meu salário, não que eu teria que a empresa teria que gerir para pagar todo mundo, né? Sim. Fora a responsabilidade das entregas, que além da sua entrega, você tem que é responsável pela entrega de todos que estão ali também, né? Eu achei isso daí que eu achei que pesou um pouquinho mais. A gente perde um pouquinho de sono às vezes. E Rodrigo. Eu vou usar a palavra responsável, igual vocês trouxeram. Eu acho que a gente meio que, quando tá com CLT, é só você e você mesmo, né? No meu caso, ainda eu tenho essa independência por estar só e tudo mais. E eu acredito que o desafio é maior, principalmente vocês, quando saem de uma CLT, com família, tem que pensar tudo isso, né? Pessoal, porque na verdade o profissional hoje ele tem que equilibrar o pessoal e o profissional. Então, essa tomada de decisão, para mim, está diretamente relacionada a isso. Então, quando foi feita a transição, e hoje mudou muito, eu vejo a questão muito da responsabilidade, a questão do exemplo, né? É, e eu vejo assim, ao meu ver, né? Acho que eu aprendi muito isso com vocês também, é continuar mantendo o pé no chão. Porque, assim, para nós, que, meu caso, né, específico, sair de uma SLT, assumir uma cadeira onde você tem ali a sua responsabilidade, que a gente já compartilhou aqui hoje, e você perder um pouco isso, eu não falo nem assim, vou usar o termo às vezes, pessoal, que subir na cabeça ou algo do Sim. tipo, mas eu acho que é mais manter o pé no chão mesmo, Sim. porque o que fez você chegar até aqui É. tem coisas muito boas que ajudou nessa trajetória, né? Desde quando eu entrei, aprendi com vocês e tal, então ajudou muita coisa. Só que a gente precisa analisar também que algumas coisas vão ficar, você vai ter que se preparar para esse novo desafio, que é assumir a sociedade. Manter as coisas boas, manter tudo isso claro, mas algumas coisas você vai ter que se adaptar. Então, é, vou pegar o caso em particular meu, né, que eu aprendi muito com o Guto e foi um desafio meu. Pensar ainda de forma individual. Então, ainda como RH, sem ser sócio, algumas decisões era pensado muito pautado em talvez até no meu próprio setor, só. E aí foi o desafio de aprender, que eu fui aprendendo com vocês, a que você usou o termo, todos. É macro. Então, por exemplo, o que a gente fez lá atrás, reflete e faz hoje, reflete no macro de forma geral. Então, eu acho que a responsabilidade macro, eu acho que é uma das coisas mais. E o comprometimento, Sim. né? Porque hoje a gente tem essa abertura de caso um dia venha faltar, igual como eu disse, minha preocupação lá atrás era deixar a desejar, ter essa abertura para um falar para o outro, porque eu sei que hoje algumas sociedades, algumas empresas se desgastam ou entram numa situação de até fechar o negócio por simples falta de alinhamento Comunicação, né? entre os sócios. Clareza, né? Então, essa questão da abertura, essa questão da transparência, a gente tentar ser genuíno, tentar ser sincero, realmente passar para cada um de nós, entre nós, o que está acontecendo. Por coincidência, temos uma reunião de sociedade de logo mais, e eu acho que é muito isso. Então, você como CLT, é natural pensar mais no eu, Individual, não né? é? Sim. Você como sócio, um sócio responsável, né, que eu considero nós dessa forma, Caetano, uma empresa responsável, um ambiente saudável de trabalhar, precisa pensar no outro. Então, acho que é muito isso. E, claro, qualquer reflexo que eu faço pessoal e profissional vai refletir na minha imagem como sócio, né? Isso aí que o Rodrigo falou que é legal, assim, que eu sempre comento com o Guto, né? A gente tem que falar, Sim. né? Não pode ficar. A gente teve Sim. um episódio esse tempo atrás, né? Que a gente chegou e falou: ó, isso, pronto. Porque aqui a gente tem maturidade, né? Uma coisa que eu acho que tem que ter numa sociedade é a maturidade de ouvir, né? E mesmo que às vezes você fala, ó, não gostei, né? Eu acho que isso é importante. O Rodrigo comentou esse assunto, eu achei bacana. Tanto a gente pede para a equipe, a gente pratica também. Praticar, não. Exato. Tem que dar exemplo. Eu acho que o Guto pode ajudar muito nessa linha de raciocínio que eu já dei do RH, mas talvez muitas pessoas podem escutar. Nas tomadas de decisão, como que é feito e tudo mais. Então, assim, a gente sempre avalia o contexto, né? Sim. Porque não é porque são 4 sócios que digamos que vai ser só um lado ou outro. Então, pensando eu falo muito em dobrar tudo que a gente tem hoje, né? Eu já usei isso num evento local nosso. Então, a decisão que nós estamos tomando, Rodrigo, tá sendo só pro seu lado do RH?
Então, se está sendo só pro lado do RH, não está fazendo sentido, É. né? Pensando no crescimento. Então, aprendi muito isso e eu acho que essa conexão e esse ponto de equilíbrio, por mais que através da comunicação a gente vai se Sim. ajustando, através dos resultados, né, que vai mostrando, a gente tem que buscar, porque senão realmente vai destoar, vamos se perder e aí, quem sabe, né, não queremos isso frustrar e criar toda uma Deixa de situação fazer sentido. entre nós, só uma empresa, entrar num caminho que a gente não queria entrar. Eu acho que é legal o que vocês falaram, até assim, para compartilhar, né, para poder somar com o pessoal que está assistindo, né. Primeiro que o Rodrigo falou, né, esse subir para a cabeça é uma coisa que é legal da gente pontuar, né. Eu até costumo brincar assim, né. Chegar no topo ou chegar, atingir um nível de sucesso, não estou nem falando máximo, mas atingir um nível de sucesso é desafiador, mas não é nem tanto, né. O difícil é você manter. E tem muito a ver com essa questão de gerenciar, né, a vaidade, o ego, não deixar isso subir para tua cabeça, que a gente vê, infelizmente, muitos empresários, né, chegando, sucumbindo logo na sequência. Esse é um grande desafio, né. Quanto a essa questão de sociedade, eu acho que é legal, até eu quis trazer essa abordagem aqui, porque assim, eu sou muito perguntado, né, pelos clientes, por exemplo, e aí, Guto, sociedade é bom, não é? Faço, não faço, né? Então, o que eu queria aproveitar que vocês falaram assim, né, os grandes desafios vocês pontuaram aqui. Desafio, primeiro, né, importante é essa base que a gente já tinha lá atrás construída, importante essa clareza de papel que cada um, né, acho que vocês falaram muito bem aqui, a gente, né, compartilhou aqui com eles. Ah, o meu papel é hoje esse daqui, meu papel é hoje esse daqui, meu papel é hoje esse daqui, só que a gente sempre está alinhado Sim. com um objetivo único, né? Que hoje eu falo, qual que é o maior desafio do Guto hoje, né? Tá trazendo aqui, que é legal a gente compartilhar. Meu maior desafio é justamente isso. É manter nós quatro na mesma direção, no mesmo objetivo. Não o objetivo do Guto, o objetivo da Caetano. Que eu também ouço vocês, né? É claro que eu tenho o meu pensamento aí até com a experiência de negócio, mas eu sempre estou ouvindo. Mas o meu desafio hoje é manter todo mundo coeso. Falar assim, ó, o caminho da coesão é esse aqui, certo ou errado, mas nós temos que manter. Sim. Se errar, nós vamos errar juntos, vamos corrigir juntos e vamos aprender juntos. Mas se sair desse olhar de todo mundo caminhar para o único lugar, isso é muito ruim, né? Então, eu queria trazer essa reflexão porque o pessoal pergunta, né? Quais são os principais desafios? Então, os desafios são esses. Dosar ego, dosar a vaidade, né? Saber clareza que cada um faz e principalmente manter o foco no objetivo maior, que é o objetivo comum, que é o que a gente espera, que é chegar lá na frente. E legal que a gente trouxe aqui assim de sociedade para o pessoal, né? Porque assim, vocês colocaram a experiência de vocês, então eu imagino quem está do lado de lá esperando uma oportunidade para ser sócio. Sim. Vocês trouxeram muito bem, né? As vantagens, os desafios, mas como que isso vale a pena, né? Sim. Como isso transformou a vida de vocês, Sim. vamos falar profissionalmente falando, também passei por isso, eu precisei me adequar, né? E do lado de cá, eu acho que deixar claro para eles, assim, como recado, né? Primeiro, né? Não ter receio. É que eu vejo hoje muito empresário, mas eu vou dividir o que eu tenho, tá cômodo assim, né? Pelo contrário, pensar que isso vai potencializar. E procurar trazer pessoas que complementem ao que você está faltando, ou que possa potencializar uma outra habilidade sua, né? Sim. Então, eu estava ouvindo a história de vocês aqui, até lembrando, né? E me veio à mente, né? Acreditar no que a gente pensa. Por exemplo, o Ricardo foi uma aposta minha. Sim. Né? Na época que, agora lembrando o que o Ricardo está falando, a Caetana ainda sabe muito bem que ela está comigo, já é minha parceirona, mas precisa de um porte de um funcionário igual ao do Ricardo? Não precisava para aquele momento. Mas eu sabia que o que vinha pela frente que a gente almejava, eu queria ter ele no nosso time, né? Sim. O Rodrigo, quando falou aqui do trabalho que a gente fez de transformação no RH, eu lembro muito bem da profissional que veio, fez todo o trabalho, né? Fez análise comportamental do time, e aí ela veio e falou, Guto, cara, você está indo numa pegada, pelo que você está falando do que você quer pela frente, é legal você começar a pensar em montar um RH. E pouca gente sabe disso, mas quando ela me apresentou, eu falei, então me apresenta, quem que hoje do meu time teria perfil para isso, né? O Rodrigo no primeiro momento não foi levado. Aí eu falei, mas e o Rodrigo? Ele falou, mas por quê? Não, ele tem o perfil? Aí ela parou, olhou, pediu um tempinho e falou, não, tem o perfil, né? E aí foi uma Sim, desafio. Eu falei, cara, não, por quê? Não, porque eu quero ele, eu acho que ele que vai fazer sentido, né? Então é legal que eu tô falando assim, de buscar nas pessoas primeiro, né? Que você tenha uma conexão Sim. de valores, de cultura. Acho que esse é o principal, porque senão não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E aí tentar tampar realmente
os pontos que você considera como importante. Não, mesmo que você saiba fazer, mas isso aqui vai somar muito mais do que eu estou fazendo, né? E é legal compartilhar isso porque eu vejo o pessoal com medo, né? Isso aí. De que alguém vai ser mais do que ele. Eu, pelo contrário, eu gostaria hoje de ter 10 pessoas no time melhor do que eu. Sim. Que eu pudesse só dar a direção e fazer o negócio Pensamento de crescimento, acontecer, né? Então é Nossa. legal a gente trazer isso daí. E assim, eu queria também aproveitar vocês, né, da gente comentar. Eu acho que a gente falou muito disso aqui hoje, de 3 pilares que eu acho que nessa trajetória nossa são muito fortes. Que é o pilar pessoas, que a gente falou bastante aqui, né? Sim. E aí vem desde o trabalho do RH hoje muito bem feito, mas eu gostaria até de deixar um podcast para falar disso aí, porque tem conteúdo para dar, mas recrutamento, treinamento, engajamento de time, cultura, a parte de processos hoje, né, Ricardo, que é muito Sim. bem feita pelo Ricardo, desde operação, mas também a parte de marketing, parte comercial, parte financeira, pilar fundamental aí de você, né, ser a base para tudo Tem que isso. estar estruturando. E o produto, né? Que é você, que a gente falou muito aqui, ó. Como que você tem um produto bom? Focando no que o cliente precisa. A gente falou muito que a Caetano sempre buscou isso, né? Então, esses 3 pilares, eu acho que são os responsáveis, eu acho que, por trazer a gente aqui, e acredito que serão os responsáveis por levar a gente mais adiante, né? Muito mais. E aí, aproveitando até falar um pouquinho pro pessoal do projeto novo nosso, que é a C3 Empreenda Escola de Negócios, né? Que nasce justamente com esse propósito. Sim. Né? De novo, a gente está vendo que o empresário precisa passar pelo que a gente passou. Né? Eu acho que o empresário está no momento que a gente viveu lá atrás, a gente precisa ajudar ele. Então, nasce com o propósito de ajudar esse empresário, focado nesses 3 pilares. Né? Então, não sei se o Rodrigo também quer compartilhar um pouquinho, mas, de novo, né, a gente, com base em tudo que a gente está falando aqui, societário, história, porque lá atrás era luta e precisava readequar para crescer. Esses 3 pilares que a gente acho que navegou muito aqui nele, e agora esse projeto novo de tentar trazer mais essa novidade para o empresário para potencializar o negócio dele. É isso aí, né? Isso aí. Nessas idas e vindas, nos acertos e erros, lá atrás a gente usou o termo da sistemas, né, de software que a gente criou para atender uma demanda do cliente. Então, nesses contatos que a Gileia, o Guto, o Ricardo e eu estamos tendo, e os líderes da empresa hoje estão tendo, começou a acender uma oportunidade, acender uma luzinha de oportunidade, que é realmente, como a gente já tem anos de casa, essa experiência já, e colhemos resultados, né? Comprovado, né? Comprovado. Porque nós vamos, né, tentar trazer, nós vamos trazer para o empresário o que a gente pratica. Praticar, isso. A gente falou um pouquinho, falou muito pouco aqui, na verdade, tem muita coisa, né? Tem bastante. Quando funciona, O que né? a gente está fazendo, que deu, que trouxe resultado, né? E é legal poder, né? A gente acreditar que vai conseguir levar isso para os empresários, nós vamos levar isso para os empresários e mostrar que é possível fazer, né? E quem sabe mais empresários aí também criar sociedades, né, fortes, igual a gente criou e, né, e tá mantendo, e também fazer o sucesso da sua empresa, né? Acho que esse é o objetivo Mostrar nosso. o caminho, né? Exatamente. Eu acho que a troca hoje, como uma roda dessa faz acontecer, eu acho que hoje o empresário consegue com a gente, além dos serviços tradicionais e tecnológicos que a gente tem para agregar no negócio dele, a C3 ela vem para somar isso. Então, desde que seja para tomar um café, de uma forma para gerar ideias daqui para o empresário, às vezes podemos dizer que ele tem a situação pontual, às vezes ele está com aquilo entalado, o pensamento, às vezes ele vem aqui, fala de um assunto e acaba puxando para outro, fala, peraí, que essa empresa, esses profissionais vão conseguir atender vocês, dar o suporte, talvez montar diagnóstico, talvez fazer uma análise, né? Analisar os números, né? Cortar o caminho dele, né? Sim. E fazer com que ele não erre igual nós erramos, que a gente Sim. aprendeu com ele, então nós vamos cortar o caminho dele. E eu acho que o que é legal que a gente dizer assim, né? Que o empresário vai ter oportunidade de ter acesso, por exemplo, ao que a gente está buscando lá fora. Porque vamos falar de nós 4, de mim, né? O quanto a gente tem ido buscar em capital, em situações totalmente diferenciadas, para trazer agora para o empresário essa expertise, esse estudo que a gente está fazendo lá, além do que a gente praticou, então a gente aprende lá, pratica, aprende, erra, certo, e agora nós vamos trazer. Então isso é encurtar, acho que é a palavra legal aí para o empresário, que vai encurtar o caminho dele, facilitar o caminho dele, para ele ter o resultado, né? Mas pessoal, senhora, eu queria ficar aqui com vocês um tempão, porque tá legal demais, se a gente deixar que a gente vai longe, mas já deram sinal ali já que já tá passando, né? Não, a gente tem 2 pessoas aqui. Bastidores, Eu acho que não podia deixar de falar deles. Veio do evento de São Paulo, né?
Existiu o projeto, mas depois que eles foram para São Paulo, vieram no carro comigo, agora já vamos começar Acelerar. a fazer. Eu acho que o compartilhar aprende muito, né? Não só os que estão aqui, muito obrigado, mas eu acho que ficou muito claro que são as pessoas que estão movimentando tudo isso. Ah, Os quatro têm que dar o exemplo, é o dobro de responsabilidade, é o dobro de compromisso. Mas, assim, quando a gente realmente entendeu, né? Desde o estagiário ao nosso líder, que faz a diferença, que quando está alinhado com o que precisa ser feito acontece, então é muita oportunidade. Então a gente fica disponível aí também para depois, se caso quem está ouvindo a gente procurar para trocar Com experiência. certeza. Como eu disse na abertura, né, que vocês, quem está assistindo, possa aí deixar a opinião, deixar a dúvida, deixar o comentário, perguntar, ficou alguma coisa no coração, Sim, a gente sim. possa nos próximos conteúdos trazer isso daí. Mas mais uma vez, sim, aproveitar e agradecer vocês também pelo bate-papo, né, pela troca de experiência de vocês aí, pro pessoal. E aí a gente vai agora organizar um bate-papo para a gente se aprofundar um pouco é, nesses assuntos, De cada tema, de cada tópico aí. tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez, né, a gente está aqui de novo nesse projeto do podcast Caetano, da Caetano Cast, e a gente aguarda vocês no próximo conteúdo. Tá joia? Um abraço, sucesso!